comentar com vocês neste vídeo sobre Tobias Figueiredo, o novo reforço do Fortaleza. Portanto, este vídeo é para você, torcedor e torcedora do Fortaleza em especial. Tobias Figueiredo, novo reforço do Fortaleza, zagueiro português, da canteira do Sporting de Portugal. Também teve ali um curto período aí no RO, né, da Catalunha, né, no RO Deportivo da Catalunha. Depois foi para o futebol da Inglaterra, jogando ali na segunda divisão na Championship, pelo Nottingham Forest durante um tempo. Quando o Nottingham sobe, ele vai para a equipe do Hull City. E aí ficaria livre no mercado, né? O Fortaleza foi lá e abocanhou essa possibilidade aí, né? Portanto, aí o CFEC de olho nessas possibilidades aí ao longo do planeta. Interessante o fato de sair aqui da casinha, né? E buscar jogadores aqui apenas no Brasil ou na América do Sul. De fato, há sim essa possibilidade de buscar jogadores em outros mercados. Acho que o clube brasileiro pode e deve tentar fazê-lo. Os clubes mexicanos fazem direto, inclusive com europeus que não falam as mesmas línguas, né? Que não falam a mesma língua, que não falam espanhol. Né? Busca francês, busca croata, busca vários jogadores de inúmeras nacionalidades. Acho até que é o momento da gente começar a fazer isso aqui no Brasil também. Ali dentro de campo, a bola, né, acaba sendo um tradutor, né, das intenções dos jogadores de países diferentes. De tal sorte que acho muito importante Fortaleza buscar um jogador de outro país, lá das Europa, né, português. Acho muito interessante. Contudo, eu acho que essa busca não tem que ser interessante apenas em virtude de ser um jogador de um outro país, de um outro horizonte, um jogador europeu. Acho que isso aí não tem nada a ver. Tem que buscar sim jogadores em quaisquer lugares, mas desde que sejam jogadores interessantes, jogadores úteis, jogadores que podem ser muito importantes para a equipe do Leão. Tobias Figueiredo é esse jogador? É esse jogador? Para você, ele é esse jogador? Deixa aí no comentário do vídeo o que você pensa a respeito disso. Ok? Confessar para você, eu tinha acompanhado muito a carreira desse jogador, porque eu gosto de acompanhar o futebol de base. Essas competições que tem aí, das seleções europeias, ele sempre fez parte das seleções de base do futebol lá de Portugal, da seleção de Portugal. E é interessante que era um jogador extremamente promissor, muito interessante. Um jogador com uma saída muito rápida, um jogador que no embate sempre vencia, um jogador que conseguia até mesmo trabalhar um pouco ali pela lateral. Sabe aquele lateral defensivo que sobe pouco, sobe de boa, sobe na boa apenas, né? Mas que tem um trabalho muito interessante de fechamento do corredor. Ele era um jogador extremamente interessante e prometia. Quando esse jogador vai para o time do Sporting, né, como assim é falado em Portugal, ele não consegue responder à altura daquilo que se esperava dele. Então todas as expectativas geradas sobre o jogo dele, inclusive o Sporting tinha proposta para negociá-lo antes. Né, ainda antes dele subir para a equipe principal. O Sporting supunha que ele seria um grande jogador, titular, inclusive da seleção portuguesa, o que se falava. Então não negociou o jogador. Aí quando ele vai para o time principal não consegue responder, até que ele vai parar ali no... Enfim, a passagem ali pelo time da Catalunha foi bem pequena. E na prática mesmo, ele acaba jogando profissionalmente bem mais tempo, quase toda a vida dele, ali na Inglaterra, no Nottingham e depois na equipe do Hull City. Então, como eu disse para você, eu confesso para vocês que eu acompanhava esse jogador, que eu via esse jogador. Não é que eu acompanhava, eu o via jogar. Me chamava muita atenção. E quando o jogador chama atenção, eu faço análise do jogador para montar aqui meu banco de dados, né? Não é o meu foco do trabalho, que é sobretudo da América do Sul, mas eu tenho, na verdade, esse banco de dados de outros jogadores de outros lugares também. Chamava muito a minha atenção. Quando ele vai para o time principal, ele não responde, ele vai para o futebol da Inglaterra. Eu acompanho muito ele, porque eu via muito naquela ocasião o Nottingham Forest. Né? Eu via muito. E aí, num certo momento, eu consegui ver bastante jogador atuando, e ele era um jogador de altos e baixos. Depois eu parei de ver o Nottingham, o time não era realmente nem um pouco interessante, comecei a olhar para outras equipes. Nessa temporada, inclusive, o Hull City não era a equipe que eu via, né? Eu gostava muito mais de ver o Sunderland, de ver o Coventry. Agora, a equipe do City eu não via muito. E quando eu via, né, nessa temporada, porque na temporada passada eu cheguei a me deparar em um ou dois ou três, né? E aí um pedaço de um jogo da equipe do Hull, e ele estava presente.
Agora nessa temporada agora de 2023, né, que é a segunda etapa aí das temporadas europeias, eu consegui ver a equipe jogar 2 vezes, 2 jogos inteiros, não, 3 jogos, dessa vez 3 jogos, na outra temporada 2 jogos e meio, dessa vez 3 jogos do Hull City, e nenhuma das partidas eu consegui vê-lo jogar. Por quê? Porque ele já era reserva. E aí acontece um fenômeno com ele que é semelhante ao do Nottingham. Ele geralmente consegue mandar muito bem em parte da temporada e depois desaparece. E na temporada do Hull, agora, dessa segunda etapa da temporada de 2022-23, ele praticamente não foi utilizado. Quase não jogou. Ele foi um suplente que, quando ia ao banco, quase nunca entrava, exceto em partidas de Copa, que geralmente muito pouca partida, né? Mas nem assim em todas as partidas. E também havia situações em que o jogador sequer era relacionado. Estamos falando de uma equipe que sofreu quase 10 mil gols, gente, nessa temporada aí. E os zagueiros que estavam na equipe eram os zagueiros titulares. Eram os zagueiros que tinham a confiança do treinador. E o Tobias Figueiredo não tinha. Em virtude disso, eu resolvi estudar um pouco mais a situação e não fazer o vídeo aqui para vocês rapidamente. Por que o Josa não fez o vídeo até agora? Eu fiquei analisando, pegando informação, né, para tentar desenhar o que é o jogador que tem sido jogador atualmente. Pegar a informação do jogador de treino, não consegui muito, confesso para vocês. As informações que me passaram não entregaram notas sobre o treino do jogador, me entregaram algumas informações que eu não quero divulgar aqui, sobre, enfim, a questão mais de comportamento e tal. Não, ele não é um problema. Ele não é um problema, né? Pelo menos até o que a gente sabe, não é um problema, não é um jogador problemático, né? Mas o fato é que é um jogador que tem ali um rendimento bastante questionável. Tem um rendimento questionável e ele não consegue, por exemplo, aquele jogo de 1-1 que ele tinha, ele não é que ele não tem mais, mas quando ele perde condição física, ele não consegue executar. Quando ele está muito bem fisicamente, ele vai para esse 1-1 e ele vence o duelo, né? Então, a partir das informações que me passaram, confesso, não foram muitas, 2 pessoas apenas que me passaram essas informações, e de 5 horas, gente. 5 horas vendo vídeos e lances do jogador, né? E aqui é o olhar do analista que não vai se empolgar com os vídeos do YouTube, porque o vídeo do YouTube sempre resgata aquilo que tem de melhor do jogador, né? É olhar o jogo inteiro em algumas situações, é olhar grande parte de certas partidas e também alguns vídeos, porque dá pra você pegar alguma coisa ali sim. A partir daí, eu configurei aqui um desenho do que é o Tobias Figueiredo e apresento agora pra vocês. É um jogador que chega ao Leão com uma aposta. É o momento para uma aposta? Na verdade, não deveria buscar... Enfim, ele chega para ser uma aposta, ele é um jogador que chega para tentar retomar a qualidade da carreira dele. Agora, era um jogador que era reserva num time da segunda divisão, que quase foi embora para a terceira. A da Inglaterra. Ah, mas é na Inglaterra. Não interessa. Paremos. Né, com essa mania que nós temos de achar que tudo lá na Europa é as mil maravilhas. E aqui tudo é uma porqueira. Não é bem assim. Claro que a Championship é um baita campeonato, mas nem toda equipe lá é uma baita equipe, né? E o City não vira uma temporada muito boa, longe disso, né? Então ele era reserva desse time, nessa segunda etapa da temporada, sequer sendo utilizado. Na parte da temporada em que ele foi utilizado, dentro de campo, quais são as principais ações que ele executava e que ele pode executar no Leão? Ele é muito bom no jogo aéreo. Então ele vai entregar para o Leão, por exemplo, essa qualidade de jogo aéreo. É um jogador que tem um time legal para subir. É um jogador que ganha também no Copa a Copa. Tem 1,88 m, né? É gigante. Mas ele é bom porque ele tem esse tempo de bola. Tem um bom tempo de bola, tem um... E aí, gente, quando o cara vai bem no jogo aéreo, não é só tempo de bola, evidentemente, é posicionamento. É entender, por exemplo, a perseguição dentro da área, que não é qualquer coisa, né? Você perseguir o atacante, né? Ou você deixar o atacante livre, sabendo que vai atacar aquele espaço e você ataca antes dele. Há uma série de coisas que fazem parte da compreensão do bom zagueiro que manda bem no jogo aéreo. E não somente o time, não somente o tempo de bola. Ele manda bem nesse quesito aí. Portanto, deve entregar para o Leão qualidade no jogo aéreo. E digo mais. Lá na área, ele pode também fazer os seus golzinhos, tá? Lá na área também ele pode... Porque ele também tem essa qualidade. Porque tem jogador que é assim, manda muito bem no jogo aéreo ofensivo e no defensivo... E o contrário também acontece. Ele consegue fazer as duas coisas muito bem. Tanto no jogo aéreo ofensivo como no jogo aéreo defensivo, tá? Ele pode atuar como primeiro zagueiro, né, que é o zagueiro pela direita, que é o
o chamado terceiro zagueiro, ou o chamado quarto zagueiro, que é o zagueiro pela esquerda, ou segundo zagueiro, né? Ele é destro, é um jogador que, em vários momentos da carreira dele, ele tenta fazer essa saída de jogo, fazendo essa condução de bola. Ele era muito bom na base quando fazia isso. Mas ele se atrapalha, tem se atrapalhado muito. Esse tem sido um defeito no jogo dele. Era assim no Hull, mesmo no Nottingham Forest, ele apresentava também esse problema. Quando ele tentava sair conduzindo essa bola, nem sempre conseguia fazer essa condução com muita segurança. Tá? É um zagueiro que o passe dele longo não é da qualidade, por exemplo, do passe de um Tite, né? Então é melhor, por exemplo, que ele faça um passe mais curto, um passe médio, um passe de segurança ali. Alguém se apresentou ali perto, aquele passe, aquela bola de segurança para aquele jogador ali. Bom, além disso, ele é um atleta que, se precisar correr para circular, para cobrir ali e tal, eu diria para você que ele tem essa qualidade, porque ele é rápido, tá? É um zagueiro rápido, é um zagueiro que consegue chegar e voltar rapidamente, né? Agora, é curioso que essa questão do tempo, né? Você precisa ter um tempo ideal para muita coisa dentro de campo. Inclusive o tempo para você atacar um espaço ali defensivo e depois você voltar. Proteger um setor e voltar para o setor e tudo mais. Nisto, o Tobias Figueiredo, em algumas situações, ele se perde. E aí pode perfeitamente evoluir nessa questão a partir de orientação, por quê? Porque isso tem muito a ver também com alguma coisa na cabeça do jogador, porque não é possível o jogador fazer isso bem também na base. Ele fazia bem. Ele já não consegue executar isso tão bem mais, né? Então tem esse ponto aí que ele precisa evidentemente melhorar, e pode melhorar, claro que pode melhorar, né? Como eu disse, é um zagueiro rápido, é um zagueiro que nesse 1 a 1 já não vence tantos duelos como antes, né? Agora tem outra qualidade, que para muitos é qualidade, para alguns não é qualidade, que gente, aqui naquele setor ali da área, primeiro terço do campo ali, a bola pintou ali e tal, situação de perigo, a bola vai para qualquer lugar, meu irmão. A bola vai para qualquer lugar. É bola pro mato, que aqui é jogo de campeonato, tá? Então ele é típico zagueiro para mandar a bola pro mato, porque aqui, meu irmão, é jogo de campeonato. É isso. Chuta pro lado que, enfim, tô mirando, eu chuto. Ele chuta para qualquer lugar. E aí é aquele zagueiro, nesse sentido, ele ganha traços daquele zagueiraço clássico, né? Aquele zagueiraço que manda a bola para qualquer lugar, mas se preocupando, claro, evidentemente se preocupando em tirar o perigo daquele setor. Alguns não gostam desse tipo de jogo, mas muitas vezes esse jogo pode ser extremamente eficiente. Esse tipo de jogo, esse tipo de eu mando a bola para qualquer lugar que meu nariz está virado, esse tipo de jogo se coloca, a meu ver, no lugar de um jogo mais técnico e elaborado que ele não consegue mais fazer, ou que ele não está conseguindo mais fazer como ele fazia anteriormente. Porque quando ele o fazia, ele não precisava desse tipo de chutão para qualquer lado, chutão para qualquer lugar. E evidentemente que aí é algo que o jogador se apega, né, para conseguir se manter em algum tipo de nível futebolístico, né? O jogador não tem mais aquela condição, ou não consegue mais praticar aquela condição de jogo mais elaborado, de um passe mais qualificado, né? O que eu vou colocar no lugar então? Vou colocar, por exemplo, a limpeza do setor, né? Pintou a bola ali, eu mando embora para qualquer lugar essa bola aí, né? Então tem essa parada aí nesse zagueiro. Psicologicamente, é um zagueiro que vem para outro país, nós não sabemos como é que ele chega ao Brasil, como é que ele vai se adaptar ao Brasil. Esses jogadores de baixo perfil, aí, notoriamente no futebol português, que está vindo aqui no Brasil, não está conseguindo mandar bem, não está conseguindo vender. A gente tem um exemplo aí do Pablo Mari, que era diferenciado, tinha umas questões psicológicas do Pablo Mari, mas também o Pablo Mari sempre foi um jogador muito técnico do Flamengo, né? Mas tem, por exemplo, os laterais, lateral do São Paulo, lateral do Corinthians, né? Que não está conseguindo jogar. Chega, portanto, para o Leão para ser uma aposta. Esperemos, evidentemente, que dê certo, né? Eu acho que talvez... Acho assim que tem bons zagueiros aqui, boas oportunidades na América do Sul, mas, enfim, o Fortaleza também não está errado em tentar buscar uma possibilidade aí fora da América do Sul, fora da América Latina, fora do Brasil, fora do hemisfério aqui ocidental, pode perfeitamente buscar também outra possibilidade em outro lugar. Nesse sentido está correto. Esperemos que dê certo, esperemos que o Fortaleza novamente tenha acertado, que o Cifec tenha acertado, e que o Tobias Figueiredo seja muito feliz no PC, e que o Fortaleza também seja muito feliz com ele, e que você, torcedor e torcedor do Leão, que você também consiga ter muita felicidade com esse novo reforço. Tá bom, gente? Beleza? É isso.